Meu marido me chamou de velha diante das amigas e riu quando rasgou meu vestido, até o estilista me chamou para subir na passarela. Eu nunca imaginei que uma noite pudesse rasgar minha vida em dois, como se tudo que eu fosse tivesse sido apenas uma ilusão. Sentei-me no sofá da sala, tentando disfarçar a ansiedade que queimava minha pele, enquanto meu marido, Ricardo, ria alto no outro canto, cercado pelas amigas que ele insistira em chamar. Era o aniversário dele, mas parecia um tribunal público, e eu, a ré, condenada antes mesmo de abrir a boca. Você está tão velha, querida. Não combina com esse vestido, ele disse em tom jocoso, e sentou-se como se tivesse acabado de proferir uma sentença definitiva. As amigas riram. Um riso frio calculado que me queimou por dentro. Meu vestido, que eu escolhera com tanto cuidado de seda pura, ajustado ao meu corpo ainda curvilíneo, parecia ter sido arrancado da minha identidade naquele instante. Eu senti um impulso irracional de chorar, mas meus olhos se recusaram. A raiva se instalou. Eu tentei responder com voz firme, mas ele apenas se levantou, aproximou-se e com um gesto deliberadamente cruel, rasgou a barra do meu vestido. O tecido se rompeu com um som seco que me atravessou como uma lâmina. Um silêncio caiu sobre a sala pesado e sufocante, interrompido apenas pelas risadas abafadas das amigas, que pareciam mais interessadas no espetáculo do que em mim. Naquele momento, eu percebi algo terrível. Minha própria família sempre me vira como a sombra da minha irmã gêmea, Sofia. Ela era perfeita, alta, magra, com aquele sorriso que parecia iluminar qualquer cômodo. Eu, por outro lado, sempre ficara à margem, a menos bonita, a que precisava provar seu valor a cada respiração. E agora, diante de Ricardo e das amigas dele, toda a minha vida de esforços parecia desmoronar. Fui para o banheiro, trêmula, tentando juntar os pedaços de dignidade que ainda restavam. Olhei para o espelho e não reconheci o reflexo. Meus olhos estavam vermelhos, minha pele parecia derretida de tanto constrangimento. Mas, em algum canto da minha mente, uma fagulha de resistência acendeu-se. Não podia, não mais se permitir que minha vida fosse ditada pelo desprezo de outros. Enquanto eu tentava recompor o vestido improvisando com alfinetes, senti a adrenalina me puxando para fora do chão. Respirei fundo e decidi que não sairia daquela casa com a cabeça baixa. Se ele queria a humilhação, eu daria um espetáculo que ele jamais esqueceria. Saí do banheiro com passos firmes, tentando ignorar o olhar de espanto das amigas e o sorriso presunçoso de Ricardo. Mas algo inesperado aconteceu. No hall do prédio, um convite estranho, um envelope com um cartão elegante, escrito à mão com letras perfeitas. Para a senhora que sabe que merece mais. Passarela do Ateliê Belarosa. 20 horas. Minha respiração parou. Um frio percorreu minha espinha, misturando choque com uma pontada de esperança. Quem enviaria algo assim? Um desconhecido? Um admirador secreto? Ou seria uma armadilha? Decidi que precisava sentir que havia algo maior do que a humilhação que acabará de sofrer. Vestida em um novo conjunto que encontrei às pressas, caminhei até o endereço do ateliê. A porta se abriu para um mundo que eu jamais imaginara. Luzes suaves refletiam tecidos finos, manequins exibiam vestidos que pareciam feitos para sonhos. E então, no canto da sala, ele estava. O estilista famoso, reconhecido internacionalmente. Ele me olhou como se pudesse ver cada insegurança e cada ferida que carregava. Você vai subir na passarela. Agora, disse ele, sem mais explicações. Meu coração disparou não de medo, mas de algo que eu não sentia há anos. Empolgação, adrenalina, a sensação de estar viva. Subi os degraus, e cada passo parecia dissolver meses de vergonha, cada olhar voltado para mim parecia dissolver anos de rejeição. Mas então, no canto do ateliê, algo me congelou. Uma sombra conhecida, olhos que eu jamais pensei ver ali. Sofia, minha irmã gêmea. Ela me encarava com aquele sorriso que sempre me dilacerava. Mas havia algo mais, uma tensão que não existia antes, um brilho estranho nos olhos dela, como se tivesse planejado algo. O sangue gelou nas minhas veias. E naquele instante percebi que minha reconstrução mal começara, e que o perigo, de um jeito que eu jamais poderia prever, estava mais próximo do que eu imaginava. Subi na passarela com o coração acelerado, cada passo marcando uma batida de adrenalina que parecia expulsar meses de humilhação. As luzes refletiam nos tecidos finos, e a música pulsava no meu peito como se fosse o próprio sangue me dizendo, você existe, você importa. O público aplaudia, e eu senti pela primeira vez em muito tempo que não era invisível. Mas enquanto o entusiasmo crescia, meu olhar não conseguiu se afastar da figura que pairava à beira da plateia, Sofia. Ela estava perfeita, como sempre, mas havia algo diferente naquele sorriso. Não era alegria ou orgulho, era cálculo, frio, quase predatório. Meu estômago se revirou, uma mistura de medo e indignação. Sofia sempre gostou de me humilhar, de me deixar à sombra dela, mas dessa vez parecia que havia algo mais sinistro por trás de sua presença.
Minha mente começou a girar em cenários que eu não queria admitir, e uma sensação de alerta me percorreu da cabeça aos pés. A apresentação terminou. Aplaudida de pé, fui conduzida ao camarim pelo estilista, que me parabenizou com um sorriso caloroso, segurando minha mão como se quisesse transmitir coragem. Você tem presença, sabe? Um brilho único. Nunca vi alguém se reinventar tão rápido diante de uma humilhação dessas. Meu coração acelerou de emoção, mas antes que eu pudesse absorver completamente suas palavras, ouvi passos no corredor, leves, precisos. Sofia. Então, você decidiu aparecer, não é? A voz dela era doce, quase mel, mas carregava aquela pontada de veneno que sempre me cortava como faca. Virei-me para encará-la, tentando não mostrar o pânico que subia. Eu só vim ver a exposição. Não é da sua conta, Sofia. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava, e por um instante vi algo de hesitação cruzar os olhos dela. Mas apenas por um instante. Ela se aproximou, e o ar entre nós parecia carregar uma eletricidade ameaçadora. Você sempre foi tão desesperada por aprovação, não é? Mas olha para você agora, brilhando na frente de todos. Impressionante, mas cuidado, nem tudo é o que parece. Um arrepio percorreu minha espinha. Sua presença era como uma sombra sobre minha recém-descoberta confiança, e eu percebi que não poderia baixar a guarda nem por um segundo. Sofia sempre gostou de manipular, de se infiltrar nos momentos mais vulneráveis. Meu instinto me dizia que aquela visita não era inocente. Nos dias que se seguiram, tentei me concentrar na reconstrução da minha vida. O estilista me ofereceu contratos temporários, convites para desfiles menores, editoriais de moda. Eu finalmente sentia que havia algo pelo qual valia a pena lutar, algo que me pertencia. Mas em paralelo, pequenos sinais começaram a surgir. Mensagens anônimas com conselhos gentis que soavam mais como ameaças. E sempre, aquela sensação de ser observada. Sofia parecia estar em todos os lugares onde eu estava, silenciosa, esperando o momento certo. E então veio o convite que mudou tudo. Uma semana após o desfile, recebi um pacote no meu apartamento. Dentro, havia um vestido magnífico, tão elegante que quase chorei ao tocá-lo, acompanhado de um bilhete, para a grande noite. Não R. S. Meu coração disparou. S. Sofia. Meu estômago se contorceu. Ela estava me oferecendo algo que parecia incrível, quase uma oportunidade, mas minha intuição gritava que havia algo errado. Quem ofereceria um vestido caríssimo à irmã que sempre considerou inferior, sem segundas intenções? Decidi levar o vestido comigo, mas fui cautelosa. Procurei cada detalhe, costuras, bolsos, etiquetas. Nada parecia fora do comum. Ainda assim, não consegui me livrar da sensação de que estava sendo manipulada. A noite da tal grande oportunidade chegou. Um evento de gala, influenciadores de moda, fotógrafos, o ambiente perfeito para brilhar, ou para ser sabotada. Enquanto caminhava pelo tapete vermelho, flashes iluminavam meu rosto, e por um instante, senti que o mundo realmente pertencia a mim. Mas então, entre os fotógrafos, vi algo que me congelou. Sofia sorrindo, segurando discretamente uma pequena tesoura escondida na bolsa. Meu corpo inteiro estremeceu. Ela planejava, claramente, repetir a humilhação que Ricardo e suas amigas haviam provocado, mas de uma forma que poderia destruir minha carreira. Respirei fundo, sentindo a adrenalina percorrer cada veia. Minha reconstrução emocional estava em jogo, e eu não podia falhar. Cada passo naqueles sapatos de salto alto parecia um desafio direto a tudo que Sofia representava. Rejeição, desprezo, controle. E então, algo inesperado aconteceu. Um dos assistentes do evento, percebendo minha hesitação, se aproximou e disse com um sorriso: "Senhora, o estilista quer vê-la no palco imediatamente. Ele disse que é uma surpresa." Surpresa? O que ele queria mostrar? Meu coração disparou, a mistura de medo e esperança me atravessando como um raio. E enquanto eu subia as escadas do palco, sentindo os olhares de todos sobre mim, Sofia permaneceu atrás, imóvel, observando cada movimento. Um sorriso que eu não podia decifrar. E foi nesse instante, quando percebi que todos os olhos estavam sobre mim, que algo dentro de mim mudou. Não mais medo. Não mais humilhação. Apenas uma clareza silenciosa. Eu sobreviveria, e se fosse necessário, enfrentaria minha própria irmã. Mas então, no palco, diante de todos, meu vestido começou a rasgar, lentamente, quase imperceptível, como se estivesse sendo sabotado. Olhei para Sofia, e ela apenas sorriu, fria, calculista. Meu coração disparou, e uma pergunta gelada atravessou minha mente. Ela planejou isso desde o início, ou havia alguém ainda mais perigoso me esperando? O público ainda aplaudia, inconsciente do perigo iminente, e eu precisei tomar uma decisão rápida. Cada segundo era vital. O vestido continuava a ceder, como se cada fio estivesse conspirando contra mim. O público, ainda encantado, aplaudia cada gesto meu, mas eu sentia o coração disparar de um jeito que não tinha nada a ver com excitação. Era pura adrenalina misturada com pânico.
Cada passo na passarela parecia mais arriscado que o anterior. Eu podia sentir a tensão em cada olhar ao meu redor, mas o mais aterrador era o sorriso de Sofia, ali no canto, observando com olhos de caçadora. Minha mente girava a 1000 por hora. Como ela pôde planejar isso tão perfeitamente? Como sempre, ela parecia saber exatamente quando e como atacar. E eu, que achava que finalmente havia me libertado da sombra dela, percebi que ainda estava profundamente presa ao mesmo pesadelo que me perseguira por toda a vida. Respirei fundo, tentando não deixar a raiva e o medo me dominarem. Mas a raiva era mais intensa do que qualquer coisa que eu sentira antes. Cada fibra do meu corpo gritava por justiça, e algo dentro de mim começou a se acender, a certeza de que não seria mais vítima. Sofia me observava como se estivesse assistindo a um filme em que ela era a protagonista, mas desta vez, o filme seria meu. De repente, ouvi um estalo. O vestido rasgou mais um pedaço, agora em um ponto crítico. A plateia ainda aplaudia, acreditando que tudo fazia parte do show, mas eu sabia que não era. Meu coração disparou e meu corpo estremeceu, uma mistura de medo e determinação atravessando cada músculo. Se eu caísse ali diante de todos, não seria apenas a humilhação, seria a confirmação de que Sofia ainda tinha poder sobre mim. Foi então que percebi algo, uma pequena fita presa no lado interno do vestido. Sofia não podia ter colocado aquilo, um fio que parecia minúsculo, mas que carregava o potencial de destruir tudo. Eu precisava agir, e rápido. Segurei o tecido com força, prendendo-o para que não cedesse completamente, enquanto caminhava com cuidado, cada passo medido, cada movimento estratégico. O público aplaudia, mas para mim, era apenas um pano de fundo para a batalha silenciosa que se desenrolava dentro daquele palco. Cada sorriso que eu lançava, cada gesto elegante, era uma mentira, uma fachada que escondia a tensão e a estratégia que me consumiam por dentro. Sofia observava, mas algo parecia mudar. Havia uma ligeira hesitação em seu olhar, algo que eu não reconhecia. Talvez ela não esperasse que eu reagisse tão rápido. Talvez ela não esperasse que eu tivesse aprendido finalmente a lutar. O estilista que assistia atentamente aproximou-se discretamente, sussurrando: "Segura firme, você está indo muito bem. Apenas continue." Suas palavras foram como um bálsamo, um lembrete de que nem tudo estava perdido, de que havia aliados, mesmo em meio ao caos. Quando cheguei ao final da passarela, respirei fundo e olhei diretamente para Sofia. Seus olhos brilhavam com aquela mistura de inveja e frustração, mas desta vez eu senti algo mais: medo. Pela primeira vez na vida, percebi que ela podia ser derrotada, não pela força, mas pela minha determinação em me manter de pé, em continuar existindo, em não ceder à sombra que sempre me perseguira. Mas o perigo ainda não havia terminado. Enquanto o público aplaudia, eu senti um movimento súbito. Alguém na plateia, obscurecido pelas luzes, avançou rapidamente em minha direção, tentando agarrar o vestido pelo ombro. Meu corpo reagiu instintivamente. Empurrei e girei, e em um movimento rápido e desesperado, consegui me desvencilhar. Meu coração parecia prestes a explodir, mas uma clareza fria percorreu minha mente. Havia mais em jogo do que apenas Sofia. Alguém estava tentando me sabotar, talvez alguém que soubesse do meu passado de humilhação e quisesse garantir que ele se repetisse. Atrás do palco, respirei fundo, segurando o vestido intacto. Eu estava suada, cansada, mas viva, e mais importante, consciente do jogo que se desenrolava ao meu redor. Sofia ainda estava lá, mas agora, eu sabia que ela não era a única ameaça. A sensação de ser observada, de estar cercada, tornou-se ainda mais intensa. Havia algo maior, mais sombrio, que se movia nas sombras, aguardando o momento certo para agir. Enquanto me recompunha, meu telefone vibrou. Uma mensagem desconhecida: "Você ainda não sabe o que está por vir. Cuidado com quem confia." Meu estômago gelou. Sofia? Ou alguém completamente diferente, alguém que sabia exatamente como me atingir? A adrenalina me deixou alerta. Eu precisava descobrir, precisava me preparar. A reconstrução da minha vida, do meu orgulho, da minha identidade, estava em jogo. E algo me dizia que a noite de gala era apenas o começo de uma sequência de acontecimentos que poderiam mudar tudo. Fechei os olhos por um instante, respirando profundamente, tentando absorver cada detalhe. A raiva e a dor que senti durante anos estavam agora sendo transformadas em força e clareza. Eu não era mais a mulher que chorava sozinha diante do espelho, humilhada por Ricardo e pelas amigas. Eu estava despertando. Mas ainda havia a sombra de Sofia, e a presença invisível daquela figura misteriosa que se escondia nas sombras. A sensação de perigo era palpável, quase física, como se o ar ao meu redor tivesse se tornado mais denso, carregado de intenções ocultas. Eu sabia que a próxima jogada não seria apenas uma humilhação ou um ataque físico. Seria algo psicológico, estratégico, algo que poderia derrubar minha confiança antes mesmo que eu percebesse. E então, enquanto eu olhava para o vestido agora intacto em minhas mãos, recebi outro olhar de Sofia. Seu sorriso estava mais frio do que nunca, quase triunfante,
como se tivesse vencido uma batalha que eu ainda nem sabia que estava lutando. O que ela planejava seguir? E quem estava realmente por trás das tentativas de sabotagem? Eu podia sentir que algo muito maior estava prestes a se desdobrar, algo que não poderia prever. E enquanto o som da festa ecoava ao longe, senti uma presença atrás de mim, silenciosa, ameaçadora. Um sussurro quase imperceptível: não vai escapar dessa vez. O medo misturado à determinação me percorreu, e eu soube, com uma clareza dolorosa. Minha reconstrução emocional estava prestes a ser testada de uma forma que jamais imaginei. Eu podia sentir o ar pesado ao meu redor, cada respiração carregando a tensão que pulsava como um tambor. O sussurro que ouvirá atrás de mim ainda ecoava na minha mente: não vai escapar dessa vez. Meu corpo inteiro se arrepiava, e uma sensação de alerta absoluto tomou conta de mim. Sofia não estava mais apenas competindo pelo brilho que sempre roubara de mim. Alguém, ou talvez ela mesma, havia levado o jogo a um nível perigoso, sombrio, quase mortal. Não conseguia mais pensar em glamour, em passarelas ou vestidos. Meu cérebro estava focado em sobrevivência, em antecipar movimentos, em não permitir que a humilhação do passado se repetisse. Cada sombra parecia se mover com intenção, cada riso distante parecia mascarar algo sinistro. Era como se o mundo inteiro tivesse se tornado um tabuleiro, e eu estivesse no centro, cercada por adversários invisíveis. Enquanto tentava recuperar o fôlego no camarim, uma série de lembranças me assaltou. A infância ao lado de Sofia, quando eu tentava provar meu valor e ela apenas ria, sempre 2 passos à frente. As pequenas sabotagens na adolescência, roupas rasgadas, convites esquecidos, elogios que sempre vinham primeiro para ela. E agora, 20 anos depois, tudo parecia se repetir, mas em uma escala que poderia destruir minha vida adulta, meu orgulho recém-conquistado, minha identidade reconstruída. Decidi que não podia me permitir fraquejar. Peguei o telefone e tentei ligar para o estilista, mas a linha estava ocupada. Suspirei, percebendo que não poderia depender de ninguém além de mim mesma. A força que precisava vinha de dentro. A reconstrução que iniciará com pequenos passos na passarela agora exigia estratégia e coragem em níveis que eu nunca imaginara. Então ouvi um clique na porta. Eu não estava sozinha. Um frio percorreu minhas costas. Segurei o vestido próximo ao corpo, pronta para qualquer coisa. A porta se abriu lentamente e, como se fosse uma aparição, Sofia entrou. Não se assuste. Eu só quero conversar. Sua voz era doce, mas carregava o peso de décadas de controle e manipulação. Tentei medir minhas palavras, respirar com calma. Não podia deixar que ela percebesse o medo que sentia, nem que suspeitasse que eu havia percebido a sabotagem do vestido. Conversar? Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Depois de tudo que você fez, depois de tantas tentativas de me humilhar, ela sorriu, aproximando-se, mas mantendo uma distância calculada. Você não entende, sempre foi sobre você ser tão sensível. Mas agora, você finalmente está mostrando coragem. E coragem, minha querida, pode ser perigosa. Perigosa? Minha mente girava. Ela não falava apenas de mim, falava de algo mais. Algo que eu ainda não compreendia completamente. E então percebi, havia mais do que apenas Sofia no jogo. Alguém estava manipulando, observando, talvez até mesmo controlando. Cada ataque, cada sabotagem, cada vestido rasgado, não podia ser coincidência. Enquanto ela falava, senti algo no bolso do vestido, uma pequena etiqueta costurada de forma estranha. Puxei discretamente e percebi que havia um microchip, quase invisível, embutido. Meu coração disparou. Isso não era apenas psicologia ou crueldade. Era espionagem, monitoramento, talvez até ameaça direta. Sofia não estava sozinha, e essa descoberta mudou tudo. A raiva explodiu dentro de mim. Cada lágrima que derramara no passado, cada humilhação sofrida diante de Ricardo e das amigas, cada desprezo da minha própria família. Tudo isso me deu uma força silenciosa, feroz. Eu sabia que precisava agir, e precisava agir rápido. Eu sei o que você está fazendo, disse, tentando manter a calma. Sei que não está sozinha. Sei que alguém quer me derrubar. O sorriso dela se congelou por um instante. Um lampejo de surpresa, talvez até de medo, passou por seus olhos. Mas logo ela se recompôs. Ah, você sempre foi perspicaz. Mas cuidado, porque descobrir é apenas o começo. E o começo pode ser doloroso. Sua voz era quase um desafio. E naquele momento, eu entendi que precisava virar o jogo. Não podia mais ser a vítima. A reconstrução que eu começara na passarela não era suficiente. Eu precisava de estratégia, astúcia e coragem que jamais pensei ter. Saí do camarim, mantendo os olhos fixos em Sofia. Cada passo era medido, cada movimento era calculado. Eu precisava descobrir quem estava realmente por trás das sabotagens, quem havia costurado o microchip, quem queria me destruir. E enquanto caminhava pelo corredor do evento, algo chamou minha atenção, uma sombra se movendo rapidamente pelo salão, entre os convidados.
alguém que não deveria estar ali, alguém que conhecia os detalhes do meu passado, alguém que parecia estar esperando o momento certo para atacar. Meu instinto gritava que não podia confiar em ninguém, nem em Sofia, nem no estilista, nem nos convidados ao redor. A cada segundo, a sensação de perigo aumentava. Cada olhar parecia esconder uma intenção, cada sorriso uma ameaça. O jogo que eu pensava ser apenas pessoal estava se tornando mortal. Quando finalmente cheguei ao palco para mais uma aparição, meu coração estava gelado, mas minha mente clara. Eu precisava descobrir a verdade. E algo dentro de mim dizia que a próxima jogada não seria apenas uma ameaça à minha dignidade, seria uma ameaça à minha vida. Enquanto eu olhava para o público tentando manter a compostura, percebi algo que me fez congelar. Alguém entre a plateia segurava um dispositivo que parecia controlar o vestido, como se pudesse rasgá-lo à distância. Meu corpo estremeceu. A magnitude da ameaça finalmente ficou clara. Não era apenas Sofia. Alguém estava orquestrando tudo, planejando cada detalhe, e eu estava no centro de uma armadilha perfeita. Meu coração disparou, mas pela primeira vez, senti algo diferente. Não era apenas medo. Era determinação. Eu não seria destruída novamente. Eu sobreviveria. E se fosse necessário, lutaria de todas as formas para expor cada mentira, cada sabotagem, cada ameaça que me cercava. E enquanto a música aumentava e as luzes brilhavam sobre mim, senti um frio subir pela espinha. O verdadeiro inimigo ainda estava escondido, observando, calculando, esperando o momento certo para atacar. O próximo passo seria crucial. Se eu errasse, tudo estaria perdido. E naquele instante, percebi que o jogo de poder, manipulação e vingança estava apenas começando. A música ainda ecoava pelo salão, mas para mim, era apenas ruído de fundo. Cada passo na passarela era calculado, cada sorriso lançado ao público era uma máscara que escondia o turbilhão de pensamentos e medo que me consumia. O vestido permanecia intacto, mas eu sabia que isso podia mudar em qualquer segundo. A sombra que eu percebera entre os convidados ainda pairava, observando, esperando. Sofia estava ali, elegante, perfeita, mas agora diferente. Seus olhos não apenas me observavam, eles analisavam, calculavam, como se cada gesto meu fosse uma peça em um jogo que ela acreditava que dominava. E eu percebi algo crucial, ela confiava demais na surpresa, no meu medo, na minha hesitação. E esse era o meu trunfo. Respirei fundo, deixando que a raiva e a determinação substituíssem o medo. Chegará o momento de agir. Cada humilhação que sofrerá na vida, cada desprezo, cada sorriso cruel, havia me ensinado algo. Sobrevivência exige estratégia e coragem. E eu estava pronta para virar o jogo. Quando cheguei ao final da passarela, fingindo um tropeço, senti os olhos de Sofia seguirem cada movimento meu. Mas, ao invés de mostrar fraqueza, usei aquilo para testar a reação dela. Ela piscou, ligeiramente confusa, e meu coração deu um salto de esperança. Ela não esperava que eu pudesse antecipar suas intenções. De repente, senti algo apertar a lateral do vestido. O microchip que descobrira dias antes estava ativado. O tecido começou a rasgar discretamente, quase imperceptível. Mas dessa vez, eu estava preparada. Com um movimento rápido, desativei um mecanismo escondido, puxando uma pequena alavanca que havia descoberto no bolso interno do vestido. Um suspiro de alívio percorreu meu corpo, mas eu sabia que aquilo era apenas o começo. Sofia, percebendo que seu plano havia sido frustrado, se aproximou de forma deliberada. Interessante, disse, com aquele sorriso gelado. Você está aprendendo rápido, mas será suficiente? Antes que eu pudesse responder, a sombra misteriosa entre os convidados avançou. Um homem alto, rosto parcialmente escondido por um capuz, parecia decidido a me atacar. Meu instinto gritou. Empurrei o vestido contra ele, derrubei uma pequena mesa de apoio e corri em direção ao backstage, cada passo marcado por adrenalina pura. O público mal percebeu o movimento, pensando que tudo fazia parte do espetáculo. Mas nos bastidores, o caos era total. Eu precisava encontrar uma saída e descobrir quem estava realmente por trás da sabotagem. E enquanto corria, ouvi passos atrás de mim, Sofia, movendo-se com a graça e precisão que sempre teve, como se fosse parte do próprio ar. Você não consegue escapar, sabia? A voz dela era calma, quase hipnótica. Sempre achei que você precisava de uma lição, mas eu não estava mais assustada. A adrenalina havia me transformado. Minha raiva, minha dor, minha humilhação, tudo se misturava em uma força quase visceral que me impulsionava. Eu não seria mais vítima. Eu iria lutar. No corredor estreito, encontrei uma porta que levava para a área técnica do evento. Decidi entrar, fechando-a atrás de mim e tentando recompor a respiração. Meu coração ainda batia descontrolado, mas minha mente estava clara. Precisava descobrir quem controlava o dispositivo do vestido e quem estava realmente tentando me derrubar. E então, uma luz fraca iluminou o espaço. Sobre uma mesa, havia um laptop aberto, com várias telas exibindo imagens de câmeras do evento.
E em uma delas, Sofia não era a única pessoa manipulando os ataques. Havia alguém atrás dela, alguém que claramente estava coordenando tudo. Meu sangue gelou. Aquela era verdadeiramente por trás da humilhação, do controle, do medo. Enquanto eu examinava o laptop, ouvi o som de passos se aproximando. Sofia entrou calma, mas desta vez havia algo diferente em seu olhar. Medo. E antes que pudesse reagir, a porta se abriu violentamente e o homem de capuz entrou. Ele estava lá para mim, e agora não havia mais plateia, nem distração. Apenas nós três, num confronto silencioso e mortal. Sofia avançou para me bloquear, mas eu não recuei. Um instinto de sobrevivência me dominou. Empurrei Sofia de lado, apenas o suficiente para criar espaço entre mim e o homem. Ele tentou agarrar o vestido, mas desta vez eu estava pronta. Usei um tubo de metal que encontrei no chão, golpeando o braço dele com precisão. Ele recuou, surpreso, e nesse momento percebi que não podia apenas reagir, precisava virar o jogo. Corri em direção ao laptop, procurando evidências, provas que pudessem me proteger. Minha respiração estava pesada, cada segundo crucial. Sofia, percebendo que o plano dela havia falhado, parecia entrar em pânico. Pela primeira vez, não era eu que estava à mercê dela. Acabou, disse eu, com a voz firme. Não mais. O homem de capuz recuou, Sofia se aproximou com uma expressão de raiva contida, mas eu sentia o poder mudar de lado. Pela primeira vez, eu estava no controle. Mas mesmo nesse momento de vitória parcial, uma pergunta gelada atravessou minha mente. Quem mais estava envolvido? E o quanto eles ainda iriam tentar me destruir antes que eu conseguisse finalmente me libertar? Enquanto os dois recuavam, ouvi um clique, algo travando, um som quase imperceptível, mas que fez meu estômago gelar. Algo estava prestes a acontecer, algo que poderia mudar tudo novamente. O próximo movimento seria crucial. Eu podia sentir o perigo se aproximando, invisível, calculado. Sofia e o homem de capuz não eram os únicos jogadores. Havia uma força maior, algo que observava cada passo meu, cada respiração, esperando o momento certo para agir. E enquanto o som da multidão ecoava distante, eu sabia, minha reconstrução emocional estava prestes a ser testada de uma maneira que eu jamais imaginara. O som do clique ecoou como um trovão em meus ouvidos. O frio percorreu minha espinha, misturando-se à adrenalina que ainda pulsava como um tambor frenético em meu peito. Algo havia sido acionado, e eu sabia que não havia tempo a perder. Sofia e o homem de capuz recuaram, mas eu podia sentir que aquilo era apenas uma preparação para o verdadeiro ataque. Cada fibra do meu corpo gritava que a noite estava longe de terminar. Olhei ao redor, tentando encontrar uma saída, qualquer coisa que me desse vantagem. As câmeras no laptop piscavam, mostrando ângulos diferentes do evento. Foi quando vi fios conectados a pequenos dispositivos espalhados pelo palco, prontos para iniciar algo. O microchip no vestido, os ataques que sofri, tudo estava ligado. Tudo era parte de um plano meticuloso para me humilhar e destruir minha reputação, talvez até minha vida. Sofia avançou novamente, tentando bloquear meu caminho. Mas agora não havia medo, apenas clareza. Cada humilhação, cada desprezo que eu suportara, havia me ensinado a ser estratégica. Com um movimento rápido, empurrei-a para o lado e corri em direção ao laptop. Eu precisava desativar o sistema antes que fosse tarde demais. O homem de capuz tentou me interceptar, mas eu estava mais rápida. Cada passo era calculado, cada respiração controlada. Meu coração ainda batia forte, mas a raiva que sentia havia se transformado em força pura. Eu não seria mais vítima. Nunca mais. Consegui chegar ao laptop e, com mãos trêmulas, comecei a digitar freneticamente. Descobri que o sistema estava programado para acionar mecanismos que rasgariam o vestido e, pior, poderiam causar acidentes no palco. A pessoa que orquestrava tudo havia planejado cada detalhe. Mas eu tinha algo que eles não esperavam: coragem e determinação. Enquanto desativava os dispositivos, ouvi a voz de Sofia atrás de mim. Você realmente acha que pode vencer, não é? Sempre foi tão fraca. Mas hoje talvez tenha aprendido algo. Eu me virei lentamente, encarando-a nos olhos. Não sou mais a pessoa que você conheceu. Hoje eu luto por mim, por tudo que você tentou destruir. Havia algo em seus olhos, surpresa, talvez medo, algo que eu nunca havia visto antes. E naquele instante, percebi que o poder havia mudado de mãos. Eu não estava mais à mercê dela. Eu estava no controle. O homem de capuz avançou novamente, mas eu estava pronta. Com um movimento rápido, derrubei uma cadeira, bloqueando seu caminho, e corri para a saída lateral do palco, ainda segurando o laptop. Sofia tentou me seguir, mas uma das portas se fechou rapidamente atrás dela, e eu ouvi o clique do travamento. Pela primeira vez, senti que estava segura, pelo menos temporariamente. No corredor, respirei fundo, tentando absorver tudo o que havia acontecido. Cada lágrima, cada humilhação, cada desafio que enfrentará havia me moldado. Eu não era mais a mulher invisível, a sombra da minha irmã gêmea.
Eu era alguém que se erguia, alguém que lutava e sobrevivia, mesmo diante de ameaças que pareciam impossíveis de vencer. Mas enquanto me recompunha, recebi uma última mensagem em meu telefone. Isso ainda não acabou. Mas você começou a aprender. S. Sofia. Aquela assinatura gelada me lembrou que, apesar da vitória, a batalha pelo meu poder, pela minha independência e pela minha autoestima ainda não estava completamente encerrada. Mas pela primeira vez, eu sabia que podia enfrentar qualquer coisa. Eu tinha aprendido a lutar, a me proteger e a transformar dor em força. O evento continuava lá fora, com convidados ainda aplaudindo, sem saber da batalha silenciosa que acontecerá nos bastidores. E enquanto eu olhava para o vestido, agora intacto e seguro em minhas mãos, senti uma sensação profunda de redenção. Cada humilhação havia sido transformada em aprendizado, cada ataque em força. Eu havia sobrevivido. Eu havia vencido. Sofia ainda estava lá em algum lugar observando, esperando. Mas agora eu tinha armas invisíveis que ela não podia prever, minha inteligência, minha coragem e minha determinação. E pela primeira vez na vida, eu percebi que não precisava da aprovação de ninguém para existir, para brilhar, para ser respeitada. Enquanto caminhava para fora do palco, sentindo o ar fresco invadir meus pulmões, percebi algo poderoso. Eu não era mais a vítima. Eu era protagonista da minha própria história. E qualquer sombra do passado, qualquer ameaça futura, teria que enfrentar alguém que agora sabia exatamente como lutar. A noite havia sido de terror, humilhação e ameaça. Mas também havia sido o momento em que eu renasci mais forte, mais consciente e pronta para enfrentar qualquer desafio que viesse. Cada passo que eu dava agora era uma declaração silenciosa. Eu existo, eu sou valiosa, e ninguém jamais terá o poder de me destruir novamente. Enquanto o vento frio da madrugada tocava meu rosto, percebi que a verdadeira vitória não estava apenas em sobreviver à noite, mas em me reencontrar. Em transformar dor em força, humilhação em aprendizado, medo em determinação. E assim, enquanto o mundo seguia sua rotina, eu caminhei em direção a um futuro que seria meu, e apenas meu. Mas a sombra de Sofia e do homem misterioso ainda pairava no horizonte. Eles podiam tentar novamente, mas agora, eu estava pronta para tudo. Eu havia sido humilhada, rejeitada, traída. Mas finalmente havia encontrado meu próprio poder, e nada nem ninguém poderia tirar isso de mim. A madrugada parecia ter se estendido para sempre. O salão agora estava silencioso, com apenas o eco distante de passos e risos dispersos. Mas eu sabia que o perigo ainda não havia terminado. Sofia e o homem misterioso ainda estavam lá, invisíveis para a maioria, mas tangíveis para mim, presenças que pairavam como nuvens carregadas, prontas para desabar. Respirei fundo, sentindo cada fibra do meu corpo pulsar com adrenalina. Eu não era mais a mulher que tremia diante de humilhações. Cada lágrima derramada, cada desprezo que sofri, cada tentativa de me reduzir à sombra da minha irmã, havia me moldado. Agora eu estava consciente da minha força, e nada poderia me derrubar sem antes lutar. Enquanto caminhava pelos corredores do backstage, observei cada detalhe. Câmeras, fios, dispositivos. Tudo que poderia ser usado para me controlar ou me sabotar estava sob meu olhar atento. O microchip no vestido fora apenas o começo. Havia algo maior, mais calculado, e eu precisava descobrir antes que fosse tarde demais. Então, ouvi um som familiar. Um clique seco, quase imperceptível, vindo da porta de emergência. Meu coração disparou, mas eu não recuei. Em vez disso, movi-me rapidamente, escondendo-me nas sombras, observando. Sofia apareceu primeiro, elegante, mas sua expressão estava diferente. Não havia apenas arrogância, havia uma pontada de medo. E logo atrás dela, o homem de capuz surgia, seu rosto agora parcialmente revelado. Achou que podia escapar tão facilmente? Ele perguntou, a voz fria, controlada, calculada. Minha mente disparou. Cada movimento precisava ser meticulosamente pensado. Não havia mais público, não havia distração. Era apenas nós quatro, e a tensão era quase física, sufocante. Sofia deu um passo à frente, mas eu não recuei. Pelo contrário, dei um passo firme, encarando-os. Acabou, disse, com firmeza que eu não sabia que possuía. Não vou mais ser manipulada. Não vou mais ser humilhada. Vocês dois se esqueceram de algo. Subestimar alguém que aprendeu a lutar é um erro mortal. Sofia riu baixo, quase irônico. Você acha que venceu? Que nos enfrentou sozinha. Eu sorri de volta, e pela primeira vez, senti um poder absoluto dentro de mim. Não sozinha. Aprendi a me proteger. Aprendi a antecipar movimentos. E vocês vão descobrir que subestimar a vítima é sempre o erro fatal. Nesse momento, percebi um fio elétrico no chão, ligado a um painel escondido. Ele piscava, indicando que ainda havia armadilhas ativas. O homem de capuz avançou, tentando me agarrar, mas eu estava pronta. Com um impulso rápido, usei uma alavanca improvisada para desativar o painel, cortando o sistema e neutralizando qualquer ameaça mecânica. Sofia tentou intervir, mas agora era minha vez de atacar estrategicamente.
Cada movimento meu era calculado, cada passo meu era determinado. Ela avançou, mas eu a desviei, derrubando uma mesa entre nós para ganhar vantagem. O homem de capuz recuou, surpreso, e pela primeira vez, vi hesitação em seus olhos. Vocês acharam que poderiam me controlar, que poderiam destruir minha vida com medo e humilhação. Mas cada tentativa de me destruir apenas me fortaleceu, disse, sentindo cada palavra ecoar com intensidade. Hoje, vocês enfrentam alguém que não teme mais. Sofia hesitou e nesse instante, vi minha oportunidade. Avancei com firmeza, segurando o microchip que controlava o vestido, e o destruí com um gesto decisivo. Um estalo metálico ecoou, e senti que uma onda de poder me atravessava. Não era apenas um ataque físico, era simbólico. Eu destruí o instrumento que tentava me reduzir, e com ele, destruí anos de controle e manipulação. O homem de capuz tentou reagir, mas percebi que ele não esperava que eu tivesse preparado uma estratégia final. Empurrei-o para longe, bloqueando sua aproximação e usando os reflexos para escapar. Sofia recuou, e pela primeira vez, seu sorriso desapareceu. Havia medo, raiva, frustração, emoções que eu sentirá tantas vezes refletidas em mim, mas agora estavam diante dela. Enquanto saíamos para a saída de emergência, senti o ar fresco tocar meu rosto. Cada respiração era uma vitória, cada passo era libertação. Sofia ficou para trás, presa em sua própria armadilha emocional, e o homem de capuz recuou, impotente. Pela primeira vez, percebi que a batalha não era apenas física, era psicológica. E eu havia vencido. Saí para a rua, a madrugada fria me envolvendo como um abraço. A cidade parecia indiferente, mas eu sabia que algo dentro de mim havia mudado para sempre. Cada humilhação, cada desprezo, cada tentativa de destruir minha autoestima havia me levado até aquele momento de vitória absoluta. Senti uma onda de emoção intensa, lágrimas vieram, mas não de dor. Eram lágrimas de libertação, de redenção, de poder. Eu não precisava de ninguém para validar minha existência, ninguém para provar meu valor. Eu havia sobrevivido, reconstruído, e saído mais forte do que jamais imaginara. Sofia e o homem misterioso permaneceriam no passado, sombras que não poderiam mais controlar meu presente ou meu futuro. O mundo podia tentar me humilhar, me manipular, me intimidar, mas agora eu sabia exatamente quem eu era, e ninguém jamais teria poder sobre isso novamente. Enquanto caminhava para longe do evento, sentindo o vento gelado da madrugada e a liberdade pulsando em minhas veias, percebi algo essencial. A verdadeira vitória não estava apenas em sobreviver às armadilhas de Sofia ou do homem de capuz. Estava em descobrir minha própria força, minha própria identidade, minha própria capacidade de lutar e vencer, mesmo quando tudo parecia perdido. E naquele instante, enquanto a cidade dormia, uma sensação profunda de paz e determinação tomou conta de mim. Eu estava livre, eu estava inteira. E pela primeira vez na vida, eu sabia que nada poderia me destruir, nem humilhação, nem manipulação, nem traidores do meu passado. O futuro era meu, e eu estava pronta para qualquer coisa que viesse.